Boa noite, boa noite, boa noite. 19 horas em ponto, horário oficial de Brasília, dia 6 de outubro do ano de 2021. Está entrando no ar aí ao vivo e a cores para todo o planeta Terra. Mais uma live do nosso querido Ponto de Virada. A live que vai transformar aí completamente quem você é e, consequentemente, transformar a história da sua vida. Hoje nós teremos aí mais uma live especial, uma conversa que eu tenho certeza que vai nos alimentar de muitas informações importantes, de muitos conhecimentos importantes. Nós vamos conversar hoje com a doutora Luna Azevedo, que é nutricionista, certo? Ou seja, matéria de primeira grandeza, matéria de suma importância aí para quem deseja, para quem almeja ter uma vida com mais bem-estar, com mais tranquilidade, com mais felicidade, com mais saúde, principalmente, né? A alimentação, ela está presente aí no nosso dia e é fundamental que nós nos atentemos, né, para as formas mais amorosas de nos alimentarmos, nos criarmos, né, uma relação absolutamente saudável e amorosa com a forma com que nós nos alimentamos. Significa que nós estamos aí aumentando, né, o nosso nível de amor por nós, ou seja, cuidar com carinho e com amor da sua alimentação é cuidar com carinho e com amor de você mesmo, de você mesma. Então, fundamental que a gente converse com um especialista, no caso, uma especialista, para que nos dê as orientações mais corretas ou que pelo menos nos indique aí os melhores caminhos para que a gente possa tratar melhor da nossa alimentação e, consequentemente, tratarmos melhor de nós mesmos, tá? Doutora Luna Azevedo, que gentilmente cedeu o seu tempo aí para poder conversar com a gente. E vocês vão ter aí o prazer de conversar com ela e eu também, né? E eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito proveitosa para todos nós nesta noite aí do dia 6 de outubro. E tenho certeza que vai ser uma conversa transformadora para todos nós à medida que nós transformamos a forma como nós nos alimentamos. Pode ter certeza, nós estamos ajudando a transformar aí as nossas vidas. Doutora Luna já está na área, eu vou chamar ela para poder bater o nosso papo de hoje. Doutora Luna, estou para a gente poder conversar. Oi, Oi, Luna. tudo bem? Boa noite. Como Boa é que vocês noite. estão? Tudo bom? Tudo bem? Você está me ouvindo bem aí? Tô. E você também tá me escutando? Perfeitamente. Que bom. Perfeitamente. Tudo bem, Doutora Luna, Pedro? obrigado por você ter me cedido o seu tempo aí para bater esse papo com a gente. Muito obrigado mesmo, viu? Obrigado Vai pelo ser um carinho. prazer. Eu sei que sua vida é uma loucura, como a de todos nós, Todos nós. mas não é fácil parar para bater esse papo aqui, mas muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. De nada, é um prazer. Pedro, você conduz. Hoje aqui no Rio tá cheio de bichinho de luz que vai fazer calor provavelmente amanhã. Você conduz, tá? Então me diga como começamos, o que que você gostaria de me perguntar, o que que o pessoal quer saber e gostaria de me perguntar. Então, contem-me tudo. Beleza. Em primeiro lugar, Luna, fala um pouco mais sobre você, sobre a sua formação. Vai dar quase uma hora de live, porque eu vi teu currículo, mas fala um pouco mais só para o pessoal poder entender quem é a doutora Luna mais profundamente no que se refere à sua formação. Sim, eu até quero até começar por essa parte, né, que você falou, claro, por educação, uma forma formal, né, de chamar de doutor. Pelo Conselho Federal de Nutrição, o termo doutor até então, né, a gente só usava, tecnicamente é para quem tem o doutorado, mas ele é comumente aceito por quem faz direito, os bichinhos, e quem é médico, né? Então a gente tem o costume de chamar o médico de doutor e o advogado de doutor. O Conselho Federal de Nutrição preconiza que a gente pode chamar, sim, quando a gente quer manter uma certa formalidade, o profissional de nutrição de doutor. Vou contar um pouquinho mas pode me chamar de Luna, tá? Por favor. Vou contar um Não, para pouquinho mim é do... doutora. Depois que eu vi teu currículo, não tenho a menor Nada, dúvida. imagina, imagina. Super doutora. Eu me formei aqui pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, né, em nutrição. E aí, nesse processo, né, então o Pedro está conhecendo também um pouco da minha história agora. Nesse processo, logo quando eu entrei na faculdade, eu me deparei com o câncer da minha mãe. Então, minha mãe teve câncer de mama. E nesse momento, eu me vi numa situação da qual eu queria
buscar através da faculdade informações para trazer para dentro de casa. O que a nutrição pode ajudar nesse caso? O que eu posso fazer para ajudar a minha mãe? E muito envolvida com os médicos, com todo o tratamento, todo o acompanhamento dela. Então, eu diria, né, como o nome até do teu Instagram, esse foi meu ponto de virada, né? Em relação não só à minha profissão, vai ficar esses bichinhos aqui aparecendo que hoje está um dia quente aqui, vai esquentar. Mas não só em relação à minha profissão, mas em relação à minha vida, né? Então, eu comecei a ver, né, não só como usar a nutrição em casa, mas o que eu gostaria, né, para ver para outras pessoas também, em relação à profissão, ao estudo da nutrição. Então, dali, como na faculdade a gente não dá, né, essas informações sobre o comportamental, óbvio que a minha mãe desenvolveu por conta da quimioterapia e por conta de todas as outras questões, é uma relação conturbada com a comida, ela tinha enjoo nas quimioterapias e depois ela não sabia o que poderia comer, teve questões emocionais envolvidas, como toda pessoa com um diagnóstico como esse, jovem, que ela descobriu um jovem, e a gente não dá na faculdade também, muito pouco agora começou a dar, mas não era um assunto que a gente tinha como grade curricular, até hoje ainda não é, a nutrição vegetariana e vegana, né? A Ayurveda, então, nem se fala, e nutrição comportamental. A gente não tem essa matéria, então como entender o comportamento humano e tal. Inclusive, nutrição comportamental foi criada por nutricionistas recentes, super recente, agora de 2010 para cá, 2012, 2013, 2014, a gente começou a trazer a pauta do comportamental por nutricionistas que estudavam no Ambulim, que é o ambulatório da USP, né, de pessoas com obesidade e transtornos alimentares. Tem na UFRJ o Gota, que é o grupo de obesidade e transtornos alimentares, e aí a gente viu como é que a gente acolhe essas pessoas que têm uma relação conturbada com a comida, como é que é a abordagem da nutrição? Né? Porque as pessoas entendem nutricionista como pode, não pode, até brinco, né? A Fabiana Carla é minha paciente, e eu sempre brinco, Fabi, você conseguiu através, né, da comédia, né, que essa é uma comunicação muito importante, né? Eu vejo a arte com um papel muito importante, através da comédia, popularizar a nutrição. Então, ela teve um papel muito importante naquela brincadeira lá, daquela, né, que ela fez lá daquele papel. As pessoas começaram a ver a nutrição, óbvio que a comédia ela traz à tona esse assunto, e o nutricionista ele sempre se botou nesse papel, né? De isso pode, isso não pode. Ah, você é diabético, pode comer isso, não pode comer. E por que a gente não foca no que pode? E por que a gente não foca no que transforma, no que ajuda o paciente? Não só nas restrições, no que isso, que não é, não é. Porque o não é muito chato, ninguém gosta do não. Então o nutricionista ele fica num papel chato, tipo, por que eu vou no nutricionista? Ela já vai me dizer que eu não posso comer nada, eu não posso beber, eu não posso ter vida. Nem vou, porque já basta minha mãe me enchendo o saco, já basta meu marido, já basta... Eu nem vou na nutricionista ficar me dando mais um dever de casa chato pra caramba, trabalho, vida, né, pandemia. O que eu vou fazer lá na nutricionista? Pra ficar me enchendo o saco, né, botando um monte de restrição. Mas a nutrição, ela não é isso, né? Então, eu tive esse ponto de virada na minha vida. Então, eu perdi a minha mãe com câncer de mama, infelizmente. Ela faleceu aos 45 anos de idade, super jovem. Minha mãe era uma mãe muito jovem. Ela me teve muito jovem. E dali, eu botei como meta, né, da minha vida. Então, tudo acontece na nossa vida e eu acredito que a gente tem que ressignificar todas as dores e trazer elas para algum outro ponto, né? Perfeito. Então, isso foi algo que mexeu muito comigo. Eu falei, bom, o que eu não gostaria que meus pacientes passassem por tudo que eu passei com a minha mãe. Então, eu não aceito que um paciente que passa em consulta comigo tenha um atendimento que não seja humanizado, que não seja acolhedor. Para que ficar punindo? Você não emagreceu? Então nem volta aqui. Essas coisas que é tão comum. Parece que até, Luna, isso é mentira. Não, é verdade. Né? O quanto que eu escuto de paciente, né, que foi no nutricionista e voltou voltou pior do que como chegou. Né? Porque se sentiu mal, sentiu que o nutricionista não acolheu, ficou, na verdade, cobrando. Poxa, mas você só emagreceu 1 quilo, fazendo punições sobre a sua imagem pessoal. E então a gente precisa mudar. Né? Então eu vou sempre fazer essa analogia com esse ponto de virada, porque eu acho que o profissional, ele também tem que dar essa virada de chave na sua abordagem no consultório, na sua forma de se comunicar. É o que a gente fala muito aqui, né, Luna? Porque saúde é um negócio do ser completo, né? Envolve a cabeça, envolve a mente, envolve as emoções, envolve o corpo físico. Se você não faz um tratamento completo, como você está sugerindo que se faça, né? Você perde, né, na verdade, o apoio e a ajuda que a sua formação confere a servir a uma pessoa. Faz sentido para você isso? Total. Eu penso que assim, quando você tem um estudo e você não consegue chegar a essa comunicação para quem merece, você está falhando. O que adianta você ter informação e você não conseguir fazer com que essa informação chegue de forma clara para a população, para o teu paciente?
de uma forma também assertiva e acolhedora e eficiente. Então, um profissional que tem o ego, que guarda essa informação, e na hora de passar, ele passa de forma equivocada, de forma não acolhedora, de forma agressiva, ele está falhando. Né? Trazendo aí, né? Porque o pessoal deve pensar, o que tem a ver um diretor com uma nutricionista? O que eles vão acrescentar? Gente, pensa, se você tem uma peça, que você quer uma novela, que você quer chegar, comover, que queira que chegue para um público-alvo, e você não consegue que essa informação chegue na forma como você imagina, o diretor, os atores estão falhando na comunicação. Então, que a população sabe o que é saudável, que a população sabe o que não é saudável, isso a gente também sabe. Mas por que então ninguém bota em prática? Por que é tão difícil mudar hábitos? Por que é tão difícil fazer essa virada de chave e falar, poxa, não dá para eu beber todo dia. Poxa, não dá para eu tomar refrigerante e comer McDonald's hambúrguer todo dia. Mas eu faço. Por que as pessoas têm essa dificuldade no executar? Isso tem uma explicação. Perfeito. Né? Então, eu vejo a nutrição muito por esse sentido. Foi assim que eu me conectei com ela, através de muita dor, de sofrimento, da perda da pessoa que era minha melhor amiga, minha companheira, e entendendo o que eu preciso trazer para dentro do consultório através dessa experiência que eu tive, né? Pessoal, do que faltou na abordagem dos médicos no tratamento da minha mãe, do que eu senti que faltou da equipe, inclusive de nutrição, que prescrevia para minha mãe presunto, peito de peru no café da manhã. Não, uma pessoa com câncer, eu falei, não, isso deve ser uma piada. Eu não preciso nem... deve ser brincadeira. E aí você vai lá, depois em 2015, e sai a declaração da OMS que as carnes processadas, então eu tô falando de salame, mortadela, presunto, peito de peru, blanquê, o que vocês quiserem chamar aí, eles estão no grupo 1A, junto do tabaco, como cancerígenas, como, junto com o tabaco, que loucura. No grupo 1A, junto com o tabaco, para aumento de câncer, principalmente de intestino. Então, a carne processada, ela está no grupo 1A, junto com o tabaco. Aí a gente tem o grupo 2B, que é de de um possível risco, aumento de câncer, e a gente tem a carne vermelha logo em seguida, né? Então, ter esse olhar amplo sobre hábitos, sobre por que a gente tem que melhorar a nossa alimentação como prevenção de doenças, mas sempre num olhar acolhedor. Então, meu currículo fala sobre isso. Então, eu fui buscar lá a aromaterapia, tentando botar ela como uma atividade complementar à consulta, o próprio Ayurveda, né? Que eu fiz a especialização na ABA, na Associação Brasileira de Ayurveda, que é uma pós-graduação só para profissionais da área da saúde, para tentar incluir um pouco dessas condutas orientais, da medicina chinesa e da indiana, né? Na abordagem. E todas essas condutas, reiki, acupuntura, aromaterapia, dança, tem lá a cromoterapia, todas estão nas PICs, que são as práticas integrativas complementares do SUS. A gente tem isso no nosso SUS, né? Então é um tratamento complementar a uma conduta tradicional. Então a gente precisa do tradicional. A minha formação ela é tradicional, é aqui na Federal do Rio, mas a gente sabe que falta. Não dá para você olhar o paciente só como medicamento, como arroz e feijão e só. Come aqui, ó, toma aqui, esse é o seu programa, normalmente é assim, né? Todo mundo me fala, chegou na nutricionista, aí ela fala assim, ó, isso aqui, ó, seu programa. Aí bota lá de manhã isso, sei que é aquilo, segue aí, ó. É assim mesmo, doutor, é assim mesmo. Eu já fui, é assim mesmo, exatamente. Isso não funciona, gente. Juro, se fosse eu, é porque eu sempre me boto no lugar do paciente. Juro, eu ia pegar o papel assim, ó, juro. Eu ia pegar o papel assim, eu ia... Obrigada. Não volto mais. Não, porque dá vontade de fazer isso, né? Tem o lado da educação ali junto, mas não dá vontade de fazer isso? Porque, dá vontade. Gente, a gente já tem, ó, aqui nas costas, todo mundo já tem aqui nas costas, ó, um chumaço de problemas. Problema com a família, tem com o filho, tem com isso, tem com aquilo. Pô, você vai botar mais uma folhinha ali, ó, que a pessoa já tá aqui. Cara, tira, sabe? Pega esse peso e traz para si e ajuda o teu paciente. Faz com ele o programa, monta o programa. É o que? É preguiça do profissional? É o quê? Tem um negócio lá de gaveta, que pega da gaveta lá para todo mundo. E tem gente que fala, tem na gaveta mesmo, pega assim e já dá para todo mundo, né? Tudo igual. Gente, é o quê? O que falta?
Então, vamos Perfeito. falar sobre esse ponto de virada, sobre essa virada de chave também, do profissional para com os seus pacientes, né? Para com o Perfeito. serviço de saúde no Brasil ter uma abordagem um pouco mais humanizada, né? Perfeito. Até porque, né, doutora, assim, muitas pessoas procuram nutricionista, né, com o intuito de emagrecimento, né, como se fosse ali, ou procurar uma dieta, né, elas não têm ainda a percepção do quanto a alimentação, na verdade, influencia no seu estado de saúde, né, no pleno funcionamento do seu estado de saúde e quanto uma má alimentação pode gerar não só as doenças, né, todas decorrentes de uma má alimentação, Sim. mas também, né, vão tirando a energia necessária para o cérebro, por exemplo, que é um órgão que precisa de muita energia e que se você pesa a sua alimentação, por exemplo, você fica sem energia o suficiente porque o corpo está pesado, digerindo, né, quilos de alimentos que não lhe fazem bem, na verdade, você está pesando o seu organismo todo e lhe faltando energia para o seu cérebro poder raciocinar de uma forma mais tranquila, mais calma. O seu corpo inteiro ele fica naquela função, né, da digestão dos alimentos que não são saudáveis, vamos dizer assim, ou comidos em excesso, né? E a pessoa não consegue ter uma harmonia física, né? Que é uma questão assim de absoluto bem-estar, né? Todo mundo devia, na verdade, procurar uma nutricionista no intuito de entender que tipo de alimentação, né, horários e alimentos que podem fazer com que ela alcance um maior estado de bem-estar, que é muito mais importante do que você simplesmente se sentir aí 3 quilos mais magro, 3 quilos mais magra, para poder impressionar os amigos e as amigas. Né? No caso, muitas pessoas procuram a alimentação, a nutricionista, né, no caso, partindo do princípio de que eu quero emagrecer um pouco, né? E não de que eu preciso ter uma alimentação correta, porque isso vai fazer toda a diferença na minha vida, no meu bem-estar, na minha qualidade de vida, na minha saúde mental, emocional, física e até mesmo espiritual, né? Uma vez que você está tendo um respeito com o templo divino que é o seu corpo. Faz sentido isso para você, doutor? E parabéns pelo seu ponto de virada, por ter ressignificado essa história e hoje poder prestar um serviço tão importante para tantas pessoas e com tanta sabedoria quanto você faz. Não é todo mundo que tem essa capacidade. Parabéns. Obrigada, Pedro. Até puxando aqui, que a Tatiana Frego botou aqui para eu falar um pouquinho sobre alimentação vegana, e aí eu vou aproveitar e trazer, que é exatamente o que você comentou. Quando a gente fala, você citou até o nome, né, espiritual, né, mais uma pessoa que a Tati está continuando. Alimentação vegana é indicada para todas as pessoas. Então, quando a gente traz até essa pauta que você falou do espiritual, quando a gente entende a alimentação no âmbito, né, além do que eu faço dentro da minha casa, entende que o que a gente come tem impacto no mundo inteiro, quando o próprio profissional entende isso, que o que ele prescreve impacta no planeta, se é um profissional que prescreve um monte de pacotinho de coisa, ou um profissional que tenta trazer para casa do paciente essa comida que vem do solo, quando ele mostra para um paciente que tem uma condição financeira ruim, que fala, olha, vamos tentar plantar aqui onde você tem, na tua janela ou no teu quintal, alguns alimentos, alguns temperos que você possa comer, que não vai ter agrotóxico. Né? Quando você consegue trazer isso para a realidade do paciente, você ajuda ele também nessa virada, né? E é um ciclo sem fim. O açúcar, a gordura, né? A indústria que vai sempre estimulando esses alimentos processados, isso vicia o nosso cérebro. A gente busca sempre essa questão que trouxeram aqui para cima também, o prazer. E por que fica mais difícil a gente implementar hábitos saudáveis quando todo o nosso paladar, quando tudo que a gente come, ele já está viciado, já está contaminado? Aí você fica com menos energia, como você falou, você se sente mais cansado. E a gente tem vários estudos mostrando, né, que para a gente sair de uma depressão, ou até mostrando por que algumas pessoas entram mais na depressão, e a alimentação como ponto também, né, nesse sentido, né, prejudicando ou melhorando. Então, se você tem uma alteração intestinal, se você tem uma desbiose, se você se alimenta com muitos processados industrializados, você está mais propício a problemas mentais, ansiedade, depressão, queda de rendimento, né, cognitivo, mental, rendimento físico, indisposição, né, sensação de impotência,
em tudo, tá? Então, ganho de massa, sexual, impotência sexual, você vai ter queda de testosterona porque você tá com o corpo inflamado, né? Então, é muito além, né? Se a gente entende que pra gente funcionar, vamos lá, hoje tudo é trabalho, 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 trabalho. Se você não tá bem, se a sua mente não tá bem, se o teu corpo não tá funcional, você não vai conseguir trabalhar. Então, Perfeito. o primeiro ponto não é o trabalho, é a saúde. Só que as Perfeito. pessoas, elas botam a vida dela em risco ao longo de uma vida inteira, buscando um dinheiro para uma qualidade de vida que ela não vai ter porque ela comprometeu a saúde dela em prol disso, para depois gastar o dinheiro que guardou pagando médico, remédio, tratamento, hospital, cirurgia. Não faz sentido, Não sabe? faz sentido. Não faz sentido. Então, assim, Perfeito. eu percebi isso com a minha mãe. Apesar da minha mãe ter tido em casa uma alimentação, trouxe para mim uma alimentação boa, eu via que ela castigava muito a alimentação dela. Aquela advogada clássica, né? Fumava, bebia, né? Era muito comum, apesar dela ter uma alimentação que dos anos 80 era macrobiótica, então ela tinha uma noção legal de alimentação, mas eu vi que ela se castigou. E olha o preço. Perfeito. Compensa? Vale a Perfeito. pena? Trabalho, filha, eu tenho uma irmã também, aquela responsabilidade da mulher com jornadas duplas de trabalho, que isso é uma coisa que a gente tem que conversar também. Na pandemia, como é que está sendo? A mulher está trabalhando em casa, ela está com um filho que não vai para a escola, como é que está a participação do companheiro ou da companheira, como é que são essas divisões de tarefas? E aí, como é que fica a saúde mental, a física, como é que está a alimentação? Não é fácil. Falar de nutrição, você precisa falar de tudo isso. Perfeito. E o Perfeito. profissional, ele tem que ter essa abordagem, não tem como não ter. Só que a maioria não tem. E aí a gente fica, aquela sensação de você fica enxugando molhado. A pessoa já Perfeito. chega doente para você, ela chega já com problemas mentais, psicológicos, transtornos alimentares, problemas familiares e tal. E aí você vai lá e você pune ela, você dá para ela mais uma, sabe, mais um atestado de chatice, mais uma dificuldade, mais uma pedra no caminho dessa pessoa. Ou você vai dar um aspecto acolhedor e trazer, e aí vem a abordagem do comportamental, para essa pauta. E por que lá a nutrição vegetariana e vegana? Porque a nutrição vegetariana e vegana vai trazer, olha o Tonton aí, Tonton é muito querido, outro também que você podia fazer live, ele fala muito sobre transtorno do espectro do autismo, um colega meu, bom te ver, Tonton. Ótimo. E aí quando você traz o vegetarianismo para a pauta, que era o que as pessoas estão trazendo aqui, perguntando, você está falando de ambiente, você está falando de sustentabilidade, você está falando de planeta, de qualidade planetária e qualidade de vida. Porque a gente tem uma melhora na digestão, a gente tem uma melhora no funcionamento e motilidade do corpo, você tem uma alimentação mais anti-inflamatória. Então, para mim, aí, né, já que você brincou, por que eu fiz essa trajetória no meu currículo? Né, nutrição vegetariana e vegana, que eu sou coordenadora de pós-graduação, Ayurveda, aromaterapia, comportamental. Se você vê, tudo faz sentido. Não são Perfeito. coisas desconexas, elas fazem parte de um olhar integrativo sobre o planeta, o que o planeta precisa, e sobre o corpo humano. A gente precisa comer esse tudo de carne, esse monte de coisa processada, essa alimentação industrializada que vicia o paladar. Precisa? Doutor, é muito engraçado, porque eu falo muito isso aqui também. As pessoas falam muito assim, vamos proteger o planeta, vamos parar. As pessoas estão sujando os rios, as pessoas estão derrubando as árvores. E aí, quando você vai ver a alimentação das pessoas, o seu corpo, na verdade, nada mais é do que também um meio ambiente, do que também uma parte do meio ambiente. E é uma forma de você destruir a natureza, emporcalhar os rios que correm dentro de você, emporcalhar e queimar as árvores que correm dentro de você. De certa forma, você está atentando contra o meio ambiente conforme a sua alimentação não é feita de forma inteligente, vamos dizer assim. Né? É como se você estivesse queimando árvores, é como se você estivesse poluindo rios, né? Tão grave quanto, porque, né, nós temos um meio ambiente, vamos dizer assim, um sistema de natureza dentro de cada um de nós, né, que precisa ser preservado também. E você falou a respeito do comportamental, do emocional e tal, e eu diria do profissional, né, que ninguém trabalha bem, né, se está com um funcionamento biológico, vamos dizer assim, desregulado por conta de uma má alimentação. Eu diria até mais, todo mundo se preocupa com dinheiro, né, doutora? E é impressionante porque
a partir do momento em que você está se alimentando de forma tão negativa, é certo que você vai precisar de uma quantia financeira muito grande quando você tiver certa idade para pagar os preços, né, daquilo que você usou displicentemente, né, que é a nossa forma de se alimentar. Ou seja, se nós tivéssemos realmente uma cultura e uma educação de alimentação correlacionada aos nossos estados emocionais, como você sugere, nós teríamos muito menos pessoas, né, internadas nos hospitais, muito menos pessoas necessitadas de planos de saúde, né, muito menos pessoas aí gastando o dinheiro que tem e que não tem, e uma sociedade inteira fazendo a mesma coisa para poder suprir a falta, né, dos cuidados que ela deveria ter tido lá no correr de suas vidas, né? Uhum. Doutora, me fala um pouquinho sobre... Perdão, pode falar. Não, eu ia Desculpa. primeiro falar que a Mariam, que eu sempre, nunca sei se eu chamo ela certa, Mariam acabou de entrar, uma querida também, que fala muito sobre a cultura dela, né? Enfim, apesar de ser brasileira, a gente já fez uma live aqui, então estou muito feliz que está todo mundo entrando. E olha só como é que o pessoal tá interagindo bem. Aqui, ó, a questão do lixo. Aí uma falou assim, ó, minha filha de 15 anos, por causa de um projeto social, acabou virando vegana. Por quê, Pamela? Então é isso que o Pedro está trazendo para cá e a gente está trazendo uma discussão ampla. Olha só, tudo cai no mesmo ponto. Ele está falando agora de gastar dinheiro e tal. E que é aquela mistura da hipocrisia que dá vontade de falar, gente, não é possível, né? Só que se você parar para pensar, primeiro, Pedro, por que não, isso não é trazido em pauta? Será que é interessante uma população saudável, de bem com a vida, que entenda, que tem uma visão política e econômica sobre o mundo? Ou é mais fácil você manusear uma população doente, sem visão política, que não entende de nada, que você consiga fazer uma manobra em massa e conduzir e adoecer essa população? Então, a doença, ela alimenta a indústria farmacêutica, alimenta o sistema nosso econômico. Não é interessante Perfeito. ver uma população saudável, uma população de Perfeito. bem com a vida. Pessoas tristes buscam subterfúgios através de coisas que elas acham que elas precisam. Então, a Perfeito. mulher que é vista como um produto, principalmente da indústria, né, farmacêutica, da indústria da beleza, da moda, ela, quanto mais insatisfeita ela tiver com o corpo dela, mais ela vai ser uma pessoa fácil de você manipular para pagar, para gastar dinheiro com cirurgias, com compras, com maquiagens, com isso, com aquilo, porque a autoestima da mulher ela já está no lixo, né? Perfeito. Ela tem um buraco emocional dentro dela que ela precisa suprir. E aí ela gasta. E aí é ótimo, economia, compra bolsa, compra isso, compra aquilo. Ela precisa demonstrar certas coisas. E isso também tem na parte do homem, né? De outras formas, pela cultura nossa que segrega e cria valores diferentes, né? Visões de homem e mulher. O homem achando também que ele precisa ter muitas coisas. Afinal, o homem ele precisa ter muita coisa para ele conseguir conquistar. Olha que loucura, para conquistar a mulher. A gente gasta. Ninguém está preocupado com a saúde, bem-estar físico, bem-estar do planeta. E aí, por que a filha da Pamela, num projeto social, ela acabou virando vegana? Olha como a nutrição, ela vai em todos os pontos, sociais, políticos, econômicos, ela está em tudo. Ela está no ar que você respira. Você está falando de água, aí aqui a Fernanda, do Beriá Produtos, está falando aqui, uma amiga minha, falando da questão da contaminação da água com agrotóxico. Como é que você quer dar uma água boa e falar, não, porque os meus filhos nada. O que você está fazendo para mudar a qualidade de vida dos teus filhos? Você mudou o teu padrão alimentar? Você mudou o teu estilo de vida? Ou você quer ter 10 carros, 10 isso, 10 aquilo? Qual planeta que você quer deixar para os seus filhos só falando de boca quando você não muda o teu hábito, o teu comportamento? É difícil, porque o mundo já Perfeito. não contribui para isso, né? Ele já não Não, está focado nessa virada de chave, nesse ponto de virada do tipo, caraca, eu não preciso de tudo isso. Por que eu preciso ter um manto de roupa? Por que não pode repetir roupa? De onde que tiraram isso? Que você precisa estar com a calcinha, a cueca, o que for, todo ano nova, da cor tal. Gente, e é aí uma tá lá loucura. a gente É gastando água, gastando um monte de coisa, produzindo um monte de coisa que a gente não precisa. perfeito. A gente vive realmente um período de doenças muito graves na humanidade, né? E, de certa forma, todo mundo vai procurando suprir seus vácuos emocionais, né? Através ou do consumo desenfreado, né? Para poder se sentir melhor, né? Nem que seja por um período, ninguém entende muito bem que esse período ele é muito passageiro e logo você vai ter que estar correndo atrás de novo, de novas compras e de novo consumo, né? Funciona muito como droga.
né, doutora? Na verdade, a pessoa nunca vai estar satisfeita plenamente porque, afinal de contas, isso nunca vai trazer a felicidade completa de alguém. Funciona exatamente como o comportamento de um viciado em drogas ou um viciado em álcool. Da mesma forma, funciona a busca pela alimentação completamente desenfreada, né? A pessoa está ali com uma carência, um vácuo emocional, uma ansiedade, uma depressão, Sim. ou qualquer tipo de frustração que ela carregue dentro dela, e aonde é que ela vai achar que ela vai suprir tendo um mínimo de momentos de prazer que ela não está conseguindo encontrar dentro dela. Eu tive muitos casos aqui no ponto de virada que você vai sentindo que a pessoa está justamente num processo de alimentação compulsiva por conta de estar com buracos emocionais no sentido de estarem com o seu amor próprio em esvaziamento completo, né? Justamente por estarem perdidas, é o que você fala. A sociedade hoje, como ela se organiza e como ela vive, ela promove esse tipo de buraco, esse tipo de falta, no intuito, né, de poder controlar e manusear isso há muitos anos, né? Na verdade, a gente está na ponta de um iceberg aí que já vem sendo construído há muitos anos, né? Exatamente. Infelizmente. Doutora, e aí, o que fala, perdão, desculpa. Pode perguntar, perdão. fala a dúvida, fale a sua dúvida. Eu queria saber um pouco mais sobre Ayurveda. Vamos falar sobre Ayurveda. Eu tenho pouco Ayurveda. entendimento sobre isso, de repente acho que outras pessoas também têm. O que seria exatamente isso? Vamos falar de Ayurveda e para fechar esse seu raciocínio que foi muito legal, a Teca está perguntando qual o assunto. Teca, é nutrição. E aí contribua, entra aqui, faça a sua pergunta. Eu sou nutricionista. A gente está falando de nutrição de uma forma geral. Por exemplo, o Pedro agora falou da visão da nutrição pelo comportamental. E o que eu ia falar só para a gente entrar no Ayurveda é exatamente isso. E você está entendendo, Pedro, por que o nutricionista ele tem um papel muito importante nesse processo? Porque se ele não entende que a pessoa come de forma compulsiva, porque tem várias coisas emocionais que ela não está digerindo, e ela está usando a comida para abafar tudo isso. Então, Freud explica, quando a gente fala da fase oral, né, desde a criança, quando ela foi abafada, reprimida, não conseguiu expressar todas as suas emoções, então, desde lá da criação. E aí você entende que esse ato de botar para dentro, de tocar comida para dentro, comer muito, é uma forma de você tentar abafar um sentimento que você não está conseguindo expressar. Você não pode pegar um papel, entregar para o paciente e falar, se vira aí. De jeito nenhum. Entendeu? Então, é por isso. Então, por exemplo, a Meirinha aqui que pergunta por que não consegue emagrecer. Por todos esses motivos, provavelmente. Porque emagrecer não é fechar a boca. Emagrecer vai além disso. É você entender o que te leva a comer mais do que as suas necessidades. No teu caso aí, Marinha, você tem que ver com um profissional. Existem questões hormonais envolvidas, principalmente na mulher. A gente pode ter desequilíbrios psicológicos, psiquiátricos, que levam a gente a mudar esse nosso comportamento, o ato de comer. Nós temos paladar viciado pela indústria, que faz com que a gente não tenha essa escolha e esse livre-arbítrio de decidir entre uma maçã e um brigadeiro. Por quê? Porque o nosso paladar já está viciado no brigadeiro. Então não é tão simples. Ora, come a maçã, né? O nutricionista que não tem noção, parece que não vive no mesmo mundo que a gente vive, né? Fala, olha, é só comer uma maçã. Você fala, tá, mas o meu paladar já tá viciado pro açúcar. Entre uma maçã e um brigadeiro, não dá pra dizer qual que eu vou salivar e qual que eu vou desejar mais. Se eu tô com uma vida bosta, numa TPM que eu tô desempregado, eu tô com um monte de gente que faleceu, você vai me mandar comer uma maçã, nutricionista? Vai para aquele lugar, né? Dá vontade de falar, né? Com certeza. Então, tem que ter esse olhar sobre tudo. É um negócio assim o que falaram aqui agora é muito importante mesmo. É um negócio que a gente bate muito aqui também. É uma dieta atrás da outra. É uma dieta atrás da outra e muitas vezes a dieta não vai te resolver, não vai te ajudar justamente porque você está com um problema mais profundo emocional e acho que todo nutricionista deveria percorrer o caminho que você percorre, doutora, no sentido de entender exatamente qual é o equilíbrio emocional que a pessoa está, porque uma vez que ela se sente bem emocionalmente, é natural que ela passe a querer se alimentar melhor. Né? E uma vez que ela está desequilibrada emocionalmente, é natural que ela incorra nos hábitos alimentares negativos, gerando vício, né? Como você está dizendo aí para a gente,
no intuito de que o brigadeiro gera um pouco de prazer, então me equilibra, né, uma falta emocional. Muita gente correndo atrás de dieta não vai conseguir emagrecer, não vai conseguir cumprir como gostaria, se não mexer mais profundamente dentro de si próprio, né, para poder encontrar aonde estão os buracos emocionais que estão fazendo com que ela incorra na má alimentação. Né? E o trabalho que você faz nesse caso é perfeito, porque você vai ter que entender disso, né? De comportamento, de emoções, né? De traumas passados, para poder ajudar a pessoa a se sentir melhor, para que ela possa, aí sim, mergulhar num projeto de qualidade de alimentação. Faz sentido, doutora, para você isso? Exatamente. E aí, ó, até trazendo aqui, já trazendo para a Ayurveda, que é o ponto que a gente vai comentar agora, eu vou dar como exemplo esse relato aqui. Teca Lima Andrade 22 está falando. Eu tenho uma sobrinha, a primeira Teca falou aqui. Qual assunto? Aí eu contei, que legal, preciso saber muito. Aí ela diz que, na verdade, a Meirinha pergunta por que não consegue emagrecer. E aí a Teca fala que ela tem uma sobrinha que tem 4 anos, e depois ela diz que tem muita ansiedade, comer é muito bom, que não faz dieta nem regime, estou fora. Faço os exercícios e dieta é horrível. Aí eu vou falar, por exemplo, o ponto da Ayurveda e sobre essa visão da Teca sobre alimentação. Ó. Tem que ter força de vantagem. Cheira a boca. Teca, você chegou agora na live. Tivesse chegado um pouco anterior, você ia ver que eu falei exatamente tudo contra isso aí que você está trazendo, mas eu vou dar um ponto agora sobre o Ayurveda dentro do discurso da Teca. A Ayurveda vê que todo desequilíbrio nosso, então o fato de comer demais, a ansiedade relatada aqui pela Teca, ela é vista pela medicina ayurvédica, pelo Ayurveda, como um desequilíbrio, tá? Então toda vez que a gente tem um desequilíbrio, por exemplo, comer é bom, mas tá, mas e aí? Sexo é bom, viajar é bom, poder ter dinheiro para você fazer essas coisas, tudo é muito bom, mas peraí, o equilíbrio disso? Aquela pessoa que é obcecada em fazer dinheiro e passa acima de tudo e de todos e ela não tem vida social. Aquela pessoa que é obcecada pelo trabalho, meu trabalho é muito bom, é bom, mas ela também não equilibra. Então, quando a gente tem um desequilíbrio de todos os nossos campos, quando a gente come mais do que faz qualquer outra coisa na nossa vida, quando a alimentação ela tem um peso muito grande, aí vem a ansiedade junto e outras coisas junto, existe um desequilíbrio. A Ayurveda entende isso, por exemplo, a ansiedade é um desequilíbrio de Vata. Então, como é que a Ayurveda vê essas questões? A gente tem 3 doshas predominantes, né, que seria como se fosse o seu biotipo. Né? A pessoa mais magra, que tem aquele biotipo mais magro, aquela pessoa que tem muita facilidade de ganhar massa. Então, a gente tem lá o ectomorfo, que é o magrinho, aquela pessoa que é cheia de massa muscular é o mesomorfo, e a gente tem aquela pessoa que a família inteira tem tendência à obesidade, tem facilidade de ganhar peso, que desde criança sempre foi um bebê mais acima do peso, que luta contra o peso, que é o endomorfo. O Ayurveda vê esses 3 biotipos ou genéticas, somatotipos, estruturas corporais. Dentro do Ayurveda a gente vê como o Vata, aquele mais longilíneo, o Pitta, que ele tem uma estrutura muscular maior, e aquele que tem mais facilidade ao metabolismo lento, a um ganho de peso, o Kapha. E aí, quando você tem um desequilíbrio em cada um desses doshas, então a gente tem que ter esses 3 doshas em equilíbrio. Né? Essa constituição corporal ela tem que estar em equilíbrio. Se você tem muito do Vata, você está perdendo muito peso, você está muito ar e éter, né? Que são os elementos, né? Que a Ayurveda entende como elementos, né? A medicina oriental, né? Ela tem já essa pegada, né? De incluir elementos junto do conceito. Você tem o desequilíbrio, por exemplo, na ansiedade. O ar e éter te deixa muito acelerado, impaciente, mas assim, muito, muito ansioso, né? Então, por exemplo, essa pessoa aqui pode estar com ansiedade, né? A sobrinha dela com ansiedade também. Uma pessoa que ela está muito agressiva, impulsiva, com dor de cabeça, dor de estômago, ela tende a ter um desequilíbrio em Pitta, né? Então, o Ayurveda entende que ali existe um desequilíbrio nesse dosha principal. E o Kapha é para o pessoal com metabolismo lento, intestino preso, dificuldade de digestão, indigestão, cansaço físico, pessoa mais lenta, ela está com metabolismo devagar. Então, você precisa equilibrar esses 3 pontos. Então, quando eu cruzo a nutrição convencional, um pouco com essas práticas integrativas, né, que está nas PICs, então ela é considerada uma prática integrativa dentro da consulta, eu entendo que a nutrição ela vai muito além. Né? Então, por exemplo, quando você entende que a pessoa está comendo ali por impulso, mas é muito bom, tem muita coisa que é muito boa. Então, vamos trazer um pouco desse muito bom, vamos dividir isso para outros campos da tua vida? Vamos buscar esse equilíbrio? Porque não pode ser um só um que é bom. Todos têm que estar em harmonia. Né? Então, trazer essa visão sobre por que as pessoas têm dificuldade em implementar. Por que por exemplo, a Teca trouxe a questão da dieta como algo ruim? Porque ela não entendeu que a palavra dieta vem do grego, que significa mudança de hábitos.
Se você entende que você vai fechar a boca, que você está fazendo só por um período e depois você volta para os teus hábitos, você não mudou o teu padrão alimentar e o teu comportamento para com a vida, com a tua rotina. Vai ser chato, afinal, você só está fazendo aquilo durante um período. E agora, quando você entende que é melhor ir devagar, mas aos pouquinhos você vai mudando seus hábitos. Então, poxa, eu bebia refrigerante todo dia. Pô, agora eu vou dar uma segurada, eu beber um dia sim, um dia não. Na outra semana eu vou tentar beber umas 2 vezes na semana. Pô, vou tentar cortar um dia na semana, vou botar sem carne. E aí você começa a implementar esses hábitos. Ninguém muda do dia para a noite, da água para o vinho. Ninguém. Então, o profissional nutricionista, ele tem que saber implementar isso. Que não adianta você entregar uma dieta que o paciente vai falar assim, olha, eu vou me esforçar, tá? Ele já sabe, ele já planejou o cérebro dele para um período. Então, entende dieta como um período. A dieta líquida, a dieta sólida, a dieta zero. Isso é conduta de hospital, gente. Tá na dieta nasogástrica, tá na parenteral, tá na dieta zero para fazer cirurgia. Agora a dieta líquida. Agora pode evoluir, que é o termo que a gente usa técnico, para a dieta pastosa. Agora tá na sólida. Agora é uma dieta livre, tá liberado. Gente, não é dieta. Quando a gente está falando aqui, ó, de atender o paciente no dia a dia, na rotina dele, já é dieta livre. Então, ele tem a liberdade de comer o que ele quiser. Agora, o que você vai botar no teu prato é que vai melhorar a tua qualidade de vida, né? Que vai fazer com que você tenha longevidade, não gaste dinheiro lá pagando um monte de cirurgia, tratamento e coisas, porque você não conseguiu implementar ao longo de uma vida inteira, você não conseguiu implementar, vai ter um custo lá na frente. É isso que a gente tem que... Esse é o ponto de virada. De falar assim, olha, eu tenho que começar a ir mudando a minha visão sobre a alimentação como algo que é preciso, que nem você botar uma gasolina correta no carro. Perfeito. Sabe, você precisa botar o correto no teu corpo para ele funcionar. Se você tá botando lá uma gasolina adulterada, se na verdade não deve botar gasolina, você botou álcool no carro que não é álcool, que é gasolina, vai estragar o carro. Eu gosto de comparar assim, doutor, é como se ninguém fica pegando o lixo da cozinha, os sacos de lixo da cozinha e levando para dentro do seu quarto, né? Você não enche o seu quarto, né, com um saco de lixo da sua casa. Da mesma forma, olha que loucura, mas nós fazemos isso com o nosso próprio corpo, né, que na verdade é muito mais importante do que o nosso próprio quarto, né? A gente, na hora de se alimentar, não fica pensando, né, que nós podemos estar jogando, né, quantidades de lixo muito grandes para dentro de um lugar tão sagrado quanto o nosso corpo, né? E o que você está falando, se não me corrige se eu estiver errado, doutora, mas é basicamente assim no dito popular, né, a diferença entre dieta e uma reeducação alimentar. Seria isso, né? Nós aprendermos a nos comunicar melhor, a falar melhor. Se a criança, né, está acostumada a se comunicar falando muito palavrão, né, significa que ela precisa de uma reeducação linguajar, né, de comunicação. Seria mais ou menos isso? Isso, eu digo até que eu faço introdução alimentar em adulto, né? Eu não gosto de usar a palavra introdução, que eu acho agressiva, eu gosto da palavra apresentação, né? Porque a criança, ela tá aprendendo, então é mais fácil você dizer que você está apresentando os alimentos, afinal ela não vai sair comendo de uma hora para outra, né? Ela vai aprender a comer. E o adulto também, às vezes o adulto vem de traumas alimentares, que ele precisa ser reapresentado aquela comida, aquele padrão alimentar, para ele começar a adquirir novos hábitos. Então, eu tenho adulto que fala, não como cenoura, porque, sei lá, me deram na infância tomatizado, vomitei uma vez, senti o gosto da cenoura, agora eu não posso nem ver o cheiro que... Né? Aí você vê, pô, e faz total sentido, só que você precisa, em algum momento, tentar resgatar isso, reconectar esses traumas, e é claro, vem o psicológico junto, mas o nutricionista comportamental, ele trabalha com comportamento alimentar. Então, ele é a ponte ali, né? De onde vem o psicólogo, de onde vem o psiquiatra, dependendo de se a pessoa está com alguma crise, né? Ou aí uma questão séria de depressão, alguma questão de transtornos alimentares agressiva, que precisa ser conduzida. Então, o objetivo, quando a gente pensa em nutrição, é isso, né? Como que a gente vai adequar isso tudo a um padrão alimentar, a um comportamento alimentar? Então, eu acho que esse que é o ponto de virada. Exatamente. Eu estudei um pouco sobre neuroassociações, que é uma coisa que muitas pessoas usam para poder se livrar de alimentos que não lhes fazem bem e poder adquirir gosto por alimentos que elas geralmente não têm predileção, não gostam, né? Então, como é que você faz uma neuroassociação de que, por exemplo, eu estou comendo um negócio hoje que não me descia bem, uma cenoura, por exemplo, uma pessoa que tem trauma de cenoura por conta da infância, e ela começar a trabalhar uma neuroassociação de prazer
aquele alimento que ela não curtia comer, no intuito de entender o quanto ela vai estar bem amanhã, o quanto isso vai trazer de benefício para ela, o quanto ela vai se sentir melhor, o quanto ela vai se sentir mais saudável, e ao mesmo tempo criar uma neuroassociação de dor, né? No caso da cenoura, associando ao prazer de estar comendo algo que vai lhe fazer bem. E no caso de uma pizza, por exemplo, que a pessoa está acostumada a comer toda noite, todo domingo, fazer uma neuroassociação, né, de dor para aquilo, no intuito de conseguir se enxergar dali 10 anos, 15 anos, absolutamente pesado, absolutamente derrubado, biologicamente falando, né, por conta de um mau hábito alimentar. Isso funciona muito. Né? Isso é uma Muito, coisa que... eu boto isso na minha prática, por exemplo. Todo mundo tem vício de paladar, gente. A partir do momento que eu vivo no mundo onde de tudo tem, eu também já fui exposta a questões, eu sei qual é o gosto do açúcar, eu sei tudo. E eu também vou ter convívio social. Então, da mesma forma que vocês vão flexibilizar, pode ser que eu tenha mais consciência por viver isso, por entender, né, a gravidade de um consumo constante de açúcar, de fritura, que eu evite naturalmente, né, por conhecer mais. Mas isso não significa que eu não experimente ou que não saiba o gosto, saiba como é que é. A questão é que a gente faz da associação é exatamente essa. Então, é um processo. Então, quando você entende, por exemplo, quando eu vejo um alimento mais com fritura, gordura, eu falo, poxa, eu perdi minha mãe de câncer de mama, né? Pô, eu não vou fazer isso com o meu corpo. Como você falou, pô, o corpo é o que me mantém em pé, o que me faz trabalhar, o que me dá vida para poder ajudar outras vidas. Se eu quero estar aqui, se eu olho para o meu filho, eu falo, poxa, eu quero estar com ele até o final, sabe? A minha mãe teve um rompimento da história dela comigo jovem. Ela não estava na minha formatura. Né? E a minha mãe falou assim, Luna, eu vou me esforçar, eu quero estar na sua formatura, é o mínimo. E ela não conseguiu. Eu sei que teve um rompimento muito forte para mim e para ela. E isso pesa para mim. E eu falo, poxa, eu quero estar na formatura do meu filho, né? Então compensa? Será que vale? O gosto do brigadeiro, a gente sabe, ele vai existir o resto da vida. Por que a gente tem que comer com essa carga sempre? Nessa quantidade, nesse desespero? Só a indústria tá achando bom. Teu corpo não tá achando bom. Entendeu? Perfeito. Então, se você entende que a pizza não vai fugir, que ela existe em todas as pizzarias, que ela não vai escapar, você sai daquele caos de tipo, eu preciso comer até como se não houvesse amanhã, tem amanhã. E o amanhã, inclusive, é muito importante do que você faz hoje pro teu amanhã. Então, é o que você faz hoje que vai dizer como vai ser o seu amanhã, né? E é o teu passado que traz as memórias do que você quer para agora e para o teu futuro, né? Então, a gente tem que implementar esses hábitos de forma constante. Luna, como é que faz? É simples? Não, mas como você deu esse exemplo, traz alguma associação de olhar para uma maçã e falar o que tem dentro dela? Tem vitaminas, tem minerais, tem fibra. Olhar ela com um olhar e não de caloria, né? Que era muito comum a dieta dos pontos, vigilante do peso. Durante muitos anos era só isso. Inclusive, eu que trabalho também com pessoas, atores que fazem transformação de corpo e diretores que aí, né, botam para os seus atores a meta do que eles precisam estar de apresentação visual. Olha, você precisa estar num peso tal, porque você está fazendo um papel agora de uma pessoa que é, sei lá, um dependente químico, você precisa perder peso. Agora, quando você entende, você traz para essa pessoa, olha, dentro de um alimento, você tem ali frutas, dentro das frutas você tem vitaminas e minerais. Quando você pega uma dieta do ponto e bota aqui uma laranja, tem não sei quantos pontos, e um refrigerante zero tem 0 pontos, você está deseducando a população. Você não está ajudando, Perfeito. porque não é caloria. E aí você olha para uma pizza e você fala, poxa, tem gordura ali, o glúten pode me deixar estufada. Poxa, mas tem comfort food também. Então tem aquele comfort food. Então, pera lá, eu posso comer, não preciso demonizar. Mas eu preciso comer tudo como se tivesse, mas porque amanhã é segunda. Segunda eu começo a dieta. Cara, isso é péssimo. Não precisa se despedir da comida. Tem paciente que entra em consulta comigo e fala, olha, eu já marquei a consulta com você, já me despedi da comida no final de semana, para agora, porque eu sei que você já vai me cortar tudo. E aí eu falei assim, nossa, que perda de tempo que você teve, hein? Eu não vou fazer você se despedir de nada. Nossa, que, né, quase dizendo que besteira que você fez. Não precisa disso. Você vai continuar comendo o que você gosta, só que a gente vai entender o momento, a quantidade, quando realmente vale a pena, num convívio social, num casamento, numa festa, onde você flexibiliza isso. Agora, na tua casa, o tempo inteiro, a base da tua alimentação, ser pizza, hambúrguer, refrigerante, será que compensa? Por ali, Perfeito. é por aí que a gente tem que trazer o conceito da nutrição. A Elvira está bem interessada no cannabis medicinal, acho que isso deveria ser uma outra pauta, mas realmente já está sendo cada vez mais aprovado, né, como uso medicinal para várias questões, principalmente alguns tipos de doenças.
Mas eu acho que isso é um ponto aí, pode ser uma outra live, né? A gente pode fazer uma outra live sobre isso. Perfeito. Luna, O que mais? a gente tem uma triste coincidência, nós dois, Ah, né? Que é justamente a perda de pessoas queridas. Você com a sua mãe, né? E eu perdi um pai, uma pessoa que era um pai para mim, na verdade, foi um cara que me ajudou a minha vida inteira, que me transformou num diretor e tal. E foi. A gente se chamava mesmo de pai e filho e tal. E perdi ele por conta de falência múltipla dos órgãos, apesar de ser um cara de uma inteligência absurda, um verdadeiro gênio, né? Um cara que construiu a história aí da televisão brasileira, mas perdemos ele justamente por conta de um desequilíbrio de alimentação. Então, em última instância, né, nós dois somos pessoas que temos aí exemplos de perdas muito significativas na nossa história por conta de pessoas que não foram educadas alimentarmente, vamos dizer assim, ou não tiveram aí, enfim, a bênção, né, de em algum momento parar para poder cuidar melhor de suas alimentações. Em última instância, a todas as pessoas aí que estão nos vendo, né, se tiverem um entendimento de que seus entes queridos, as pessoas próximas, né, precisam de você, precisam que você participe ainda de muitas coisas na vida e tal, ter carinho e amor pela sua alimentação, é ter carinho e amor pela sua vida, e não só isso, mas pela vida de todos os que estão à sua volta. Porque somos dois aqui com exemplos de perdas muito tristes, que adoraríamos estar com essas pessoas próximas de nós hoje, com certeza, né? E que perdemos, infelizmente, por conta de um descontrole, né? Ou uma deseducação alimentar que nós dois não gostaríamos que isso se repetisse com pessoa nenhuma. Então, pelo menos os que estão aqui ouvindo a doutora falando, com tanta clareza de raciocínio e com tanto amor, né, pelas pessoas, no intuito de ajudá-las a melhorar suas educações alimentares, vamos dizer assim, seus hábitos alimentares, né? E isso significa você realmente ter mais vida, mais tempo de vida, né? Pelo menos no que se refere à sua alimentação, e evitar que outra pessoa sofra a perda que nós sofremos, principalmente aqueles que os amam aí, que estão perto de vocês, né? Doutora, nosso tempo está em cima e muito, cara, não tem como te agradecer. É maravilhoso poder conversar com você, porque você não é qualquer nutricionista mesmo, com uma formação dessa que você tem, como eu te falei pelo telefone. Eu nem sei como você teve tempo de se formar em tanta coisa, se aí eu vou especializar em ficar com tanta vergonha. coisa. Cara, impressionante, doutora, impressionante. Muito obrigado. Queria recomendar aí a todo mundo que está escutando a gente que não deixe de procurar a doutora Luna, porque alimentação é uma coisa tão importante em nossas vidas que merece alguém estudado, alguém especializado para nos ajudar a nos cuidar. Se a gente quer ter realmente bem-estar, saúde, felicidade em todas as áreas de nossas vidas, começa pela alimentação e vai atrás de quem sabe, porque com certeza uma bela orientação vale o preço de uma vida. Então corre atrás da doutora Luna aí, porque vocês vão estar altamente qualificados, né, no sentido de estarem altamente bem orientados, né? Muito obrigado, Eu que doutora. Muito agradeço, Pedro. obrigado. Muito Espero que tenha obrigado. sido útil para todo mundo. A Natália Diniz também é minha aluna e Nutri também. Eu dou mentoria para nutricionistas, né, para a gente tentar mudar um pouco, fazer como projeto do Pedro, mudar esse ponto de virada, né, Nath? Esse pensamento sobre a nutrição como algo restritivo, como algo chato, como algo ruim. Nutrição é vida, gente, é a base da existência humana. O que a gente tem que fazer tudo, sempre, todos os dias. Comer, se hidratar, dormir. Acabou, Luna, mas precisa trabalhar. Mas se você não fizer esses três, você não trabalha. Se você não comer, se você não dormir, se você não se hidratar, Pedro sabe, isso inclusive foi uma das táticas da ditadura, era a tortura, você botar a pessoa para sem dormir, pingando água, a pessoa o dia inteiro que não consegue repousar. Se você não descansa, você também entra em morte, né? Nem que seja uma morte psiquiátrica, você entra em pane, teu corpo entra em pane. Vocês precisam comer todos os dias pensando o teu corpo como uma máquina, como se fosse um carro que precisa funcionar.
Você precisa dar o óleo, você tem que botar no lugar certo do carro. A água tem que botar no lugar certo. Por que vocês acertam tanto com o carro de vocês? Ai, não vou deixar o carro sem funcionar. Você tem que lubrificar, você tem que passar óleozinho, você troca o pneu, porque o pneu fica desgastado, você não consegue dirigir. Se um pneu fura, o carro não anda. Então, pensa no teu corpo como uma máquina. Que você está lá dando água para lubrificar, para regenerar as suas células. É na água que a gente tem as reações químicas do seu corpo, onde você elimina as impurezas. Quando você vê o alimento e você olha para ele, pensando nas vitaminas, nos minerais, na fibra, quanto isso vai ser importante para o teu estômago, para do teu intestino, para a formação do teu bolo fecal. Quando você olha para do outro alimento, né, industrializado, e fala, cara, quanta química tem aqui? Você olha a embalagem, você lê um monte de número, né, que são códigos, referências de corantes, de conservantes, que você não sabe nem o que é. Você fala, nossa, mas por que eu estou botando esse monte de química dentro do meu corpo? Meu carro, meu corpo vai parar de funcionar. Isso é real. Então, pense na nutrição nesse ponto, né, como algo vital para a existência humana e do planeta. Por isso que é importante repensar hábitos alimentares, falarmos de vegetarianismo e veganismo, porque a agropecuária é responsável pelas queimadas na Amazônia. A extração da madeira, que é o primeiro ponto, onde dali para a extração, para não deixar marcas de extração da madeira, que é ilegal, eles queimam, né? E dali eles botam o gado, e aí uma coisa vai puxando a outra. Então, quando a gente combate a raiz, então quando a gente descobre que tudo está ali na nutrição, porque o nosso país e todos os outros países, eles funcionam, o sistema econômico dele, a base é alimentar. Você vai nos Estados Unidos, você tem os belts, os cinturões, que é milho, soja, o algodão. E aí quando você vai lá na roupa, quando você vai lá na comida, quando você vai nos teus hábitos, você entende que esse é o ponto de virada para você mudar o que você quer da tua vida, da tua existência, dos teus familiares. Se você tiver um pensamento só no teu, então foca lá no teu filho, em você. Cara, o que você pode fazer para mudar? E aí você consegue mudar, né, a tua perspectiva e os teus autocuidados, né, o teu cuidado com o teu corpo. Pensem nisso. Nutrição fala sobre todos esses pontos. Não é fácil, porque o mundo não ajuda. Propaganda ali, ó, no cérebro, pá, propaganda, coisa vermelha, esse saliva, aí vem ali o comercial, aí você fica, né, salivando com aqueles alimentos que o seu corpo, o cérebro já reconhece, mas você fala, poxa, mas eu sei que isso aí é para me fazer comer, mas tá fazendo bem para mim? Isso é bom para mim? Não é bom para mim. Então eu vou fazer essa virada de chave e vou buscar alimentos que sejam bons para minha vida, para o meu corpo. Que a indústria não está querendo saber de vocês, né? Elas querem saber de vender. Pensem nisso, tá bom? Parabéns, doutora. Muito obrigado, muito obrigado. Olha, não vou deixar de correr atrás de você também para poder ampliar aí meus conhecimentos e meus cuidados comigo também a respeito aí da nutrição. Uma vez eu vi até você falando isso rapidinho para fechar, um cara falando assim que quantas árvores ou quanto de área você evita ser queimada a partir do momento em que você deixa de comer uma quantidade tal de hambúrguer, que isso é um americano falando, porque eles comem muito lá, né? O quanto de hambúrguer você deixa de comer por ano, quantas áreas você vai preservar, né, do nosso país em benefício disso, você trocando um hábito alimentar seu, né? O alimento negativo funciona como droga mesmo, né, doutora? Então, o pessoal largar as drogas aí, né, por favor, todo mundo cuidar mais de si, com mais amor de si próprio e do planeta, como a doutora está deixando bem claro aqui para a gente. Luna, muito obrigado. Muito obrigada a vocês. A gente pode fazer mais versões. Pensem mais lives, né? Mais de parte 1, parte 2 da live. Pensem nisso que eu falei. De coração, nutricionista não é carrasco. Eu estou longe de ser ditadora. Eu estou aqui para tentar mostrar, empoderar vocês sobre o que é nutrição de verdade. Onde vem a comida, como está o nosso solo, por que a gente precisa mudar o nosso padrão alimentar, ter um estilo de vida mais simples, né? Porque o planeta está precisando disso. Vide a pandemia. Qual é a causa da pandemia? Lá uma contaminação de um animal, né? De um alimento, de um mercado de animais vivos, né? Contaminando um planeta inteiro. Vamos repensar essa cultura de exploração também, o nosso modo de viver a vida, de viver, né? E ter uma alimentação mais acolhedora e mais, acima de tudo, que preserve a nossa saúde. Isso é o mais importante, tá bom? Pedro, te vejo em breve, te espero
e a gente vai se falando. Beijo grande. Muito obrigado, Luna. Muito obrigado. Doutor, eu vou pedir para você sair, que eu não tiro ninguém dessa live. Eu não consigo, porque o meu botãozinho aqui quebrou. E Eu aí... vou tirar, eu vou sair então. Beijo, salva essa live aí. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Pessoal, espero que tenha sido tão bom aí para vocês quanto foi para mim conversar com a doutora. Não deixem de correr atrás dela, porque realmente não é toda nutricionista que tem a amplitude de conhecimento que a doutora Luna tem. Não é toda nutricionista que tem a capacidade, né, de entendimento sobre os impactos de uma má alimentação e de uma boa alimentação na nossa história de vida, no filme aí da nossa vida, não só em relação a gente, mas com certeza em relação a todas as pessoas que nos cercam e também em relação ao nosso planeta. Não é toda nutricionista que tem a amplitude, né, de conhecimento, entendimento e vontade, né, de poder servir as pessoas com o seu melhor, né? Então não deixa de correr atrás dela aí não, tá? Quem tiver nos escutando e que ainda não tiver conhecimentos mais profundos a respeito da doutora, vai atrás dela, que eu tenho certeza que através do trabalho dela vocês podem realmente dar um lindo ponto de virada na história do filme da vida de vocês, tá? Dias 5, 6 e 7 de novembro, tá? Lembrando aqui o pessoal, dia 5, 6 e 7 de novembro, nós estaremos fazendo aí 3 aulas gratuitas para te ensinar, para te ajudar a dar um ponto de virada na história da sua vida em apenas 28 dias, tá? Dias 5, 6 e 7 de novembro, 3 aulas gratuitas para quem tiver afim, tá? Onde nós vamos falar sobre cuidados, né, e aumento do nível de amor por nós, como nós podemos nos cuidar melhor e transformar aí a história das nossas vidas. Amanhã, 9h07, estaremos de volta aqui nas nossas queridas lives, aí entupindo você de amor, seu coraçãozinho, sua alminha e ajudando você a explodir de amor nesta terra. Amanhã, às 9h07 da manhã, estaremos aqui de volta, tá bom? Muito obrigado por vocês me darem coisa tão preciosa da vida de vocês, nesse caso de hoje, a minha, a doutora Luna, que é o seu tempo. Muito obrigado por isso. Muito obrigado, doutora, aí, pelo seu carinho, pelo seu tempo. Muito obrigado a todos. Que todos tenhamos uma noite absolutamente maravilhosa, que todos tenhamos uma noite absolutamente incrível. Espero que tenha sido tão bom, tão fascinante para vocês essa conversa como foi para mim, tá? E que todos nós tenhamos uma noite muito abençoada, muito querida. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado e até amanhã às 9h07 da manhã. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.